Isaías capítulo 6. Uma breve reflexão e logo em seguida estaremos no nosso culto, nossa Assembleia Geral. Capítulo 6 do profeta Isaías. Esse capítulo temos apenas 13 versículos. Eu quero dar um destaque em alguns deles. Os irmãos puderem, permaneçam com suas Bíblias abertas. Capítulo 6, a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das suas portas se moveram com uma voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venham ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e ser sarado. Irmãos, essa palavra, profeta, da visão, da chamada de Isaías, me toca muito, que fala de uma missão impossível para o homem. Não tem homem habilitado, capacitado de si mesmo para fazer uma missão dessa, para realizar. O profeta Isaías, eu estava falando agora há pouco, na sala dos novos, dos candidatos a batismo, sobre como ele é visto pelos estudiosos. Ele é visto como, apesar de quase 800 anos antes de Cristo, como o 5º evangelho. Alguém que profetizou, segundo alguns estudiosos, cerca de 60 anos de profetismo. É um dos profetas maiores, que tem mais escritos, é o profeta Isaías. Filho de um nobre. O pai dele é Amós, mas não significa que seja Amós. O profeta era alguém da corte, era um profeta palaciano, era alguém de uma grande envergadura, de grande conceito no meio dos reis. Mas era um homem humilde. E é interessante que não se sabe exatamente o tempo que ele começou a profetizar. O tempo, porque observe que o livro dele não começa com ele, a chamada dele, mas adiante. Ele estava no templo. E ele aqui fala de uma visão que ele teve. E nessa visão, ele viu anjos no templo. O texto sagrado diz que ele foi chamado e ele teve essa visão. E foi convocado para ser profeta. O relato da sua convocação, profetizar, é um dos mais extraordinários de todos os chamados. Ele teve uma visão do trono de Deus. Ele teve uma visão de serafins. Ele teve uma visão espiritual. E viu
todo aquele cenário e ficou realmente observando tudo que estava acontecendo. E chegou a ouvir vozes, os anjos serafins cantando: Santo, Santo, Santo. Não é tu não, profeta, é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Santo é o Senhor. Às vezes eu percebo e vejo gente com uma postura quase que intocável. Santo só tem um, é o Santo de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, bendito seja o nome dele. E o profeta, ele ficou ali diante daquela cena de tamanha glória. O profeta assumiu sua própria pecaminosidade, os seus pecados, e ele se considerou impróprio para a função que ele estava sendo convocado. Será que algum irmão aqui na nossa igreja se acha capaz de assumir uma sala de aula para ensinar as coisas espirituais de Deus? Será que a gente tem essas condições, se não for a graça do Senhor? Será que algum de nós temos a capacidade de dizer: eu sou pastor e vou assumir uma igreja, ou vou assumir um departamento, uma área? Será que nós temos essa capacidade, se não for dada do céu? O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não for dada. Às vezes eu estou pensando na minha função, minha responsabilidade, eu temo e tremo, e não sou compreendido, e muitas vezes nós não somos mesmo compreendidos por muitos, porque na verdade nós somos servos, e servos de Deus para fazer a obra dele, e que a gente olha quando vê tantas impossibilidades, aí a gente grita como profeta: eu estou perdido, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como enfrentar um ano com coronavírus, eu não sei o que fazer, eu não sei me lidar com esse vírus, a comunidade acadêmica também não sabe, como é que eu vou saber? Eu não sei. Não sei como será 2021, tem previsões aí catastróficas, pessoas já estão prevendo tanta coisa, mas não sabe também, e fica achando, a gente conversa com os médicos que temos acesso, também não sabe, mas alguém começa a dizer que sabe de tudo e não sabe de nada. Tanta coisa nova que vai aparecer ainda aí, irmãos. E aqui o profeta diz: estou perdido, eu estou perdido. Diante da tamanha visão que ele viu, ele se considerou impróprio para a função de profeta. Eu sou um homem de lábios impuros, eu não tenho condições. O que caracteriza um pastor não é o paletó que ele usa, nem a gravata, nem o sapato, nem nada disso exterior. É um chamado misterioso que só Deus sabe, só Ele pode sustentar. Agora não é de todo jeito que a gente serve o Senhor. Tem gente que começa a brigar e bater com isso não é tão importante, mas é o temor que é devido a Deus, a honra que é devida a Ele. Ele é o Senhor de todas as coisas, cale-se diante dEle. O profeta Abacuque disse isso. Eu estava falando sobre esse tema lá na Igreja Batista Central do Ibura. Cale-se diante de Deus. É tanta arrogância, é tanto nariz empinado. Alguém já disse que a gente colocar essa máscara para ninguém ver o nariz mais de ninguém, porque os narizes estão empinados. Ninguém consegue ver mais nariz. Eu não consigo, você também não. Talvez o empinado agora vai ficar mais. Mas, queridos irmãos, estou perdido. Foi a visão do profeta. Estou perdido. Aí um dos serafins escutou e certamente recebeu uma voz, uma ordem de Deus: vai lá e toca no lábio dele. Serafim não faz coisa alguma se Deus não mandar. Os anjos são mensageiros dele, só faz se ele mandar. Está perdido o profeta. Eu escolhi ele está perdido. Ele fez uma confissão que me chamou a atenção: eu não tenho condições, eu sou um homem de lábios impuros. E a gente às vezes acha que está no lugar certo e poderia galgar até coisa mais alta e quer ser mais alto. Eu me lembro que a oração do salmista é: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar minha alma como uma criança desmamada no braço da sua mãe, assim a minha alma para contigo. Menos um pouquinho, viu, amado? Menos um pouquinho, que não é essa bola toda que a gente pensa que a gente tem, não. Só estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Eu posso ouvir um amém, igreja? É Deus quem sustenta a sua igreja. É Ele quem sustenta o profeta. Vai lá, depressa, coloca uma brasa na boca desse servo. Você não vai falar, vai falar um bocado de pipoca. Acha que sabe muito, fecha os olhos, respira. Nada disso, sabe, irmão? É Jesus que faz a obra na minha vida, na tua vida também. Não é tua fala, não é imposição de voz, não é nada disso. Deus usa você como Ele quiser, mas é dEle, a obra é dEle, a glória é dEle. Para com isso de achar que é alguma coisa.
Mas o profeta disse: nós somos menos do que nada. Menos do que nada, já nada, já não é, muito, não é nada. E menos do que nada. E aqui, irmãos, eu confesso que me chamou a atenção. Ele escutou uma voz. E ele disse que a voz era do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Depois que ele recebeu a brasa purificada dos seus lábios, ele se prostrou e disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, envia-me a mim. Não é colocar o nome nada não, que daqui a pouco a gente vai ler. Eu considero esse trabalho muito importante da comissão, mas não é só isso não. Eu tenho escutado tanto nome aqui, nome de diácono, nome de pastor, nome de tanta coisa, mas na prática, nome de diretor, nome de professor, nome de tanta coisa, e muitas vezes não assume a responsabilidade. Eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque se não for o Senhor, eu não chego nem à primeira quinzena de janeiro, quanto mais ao final do ano. Quantos irmãos, quantos de nós começaram tão bem esse ano e a gente procura hoje não acha mais. São pessoas fantasmas, que têm dificuldade sim, mas algumas delas saem para todo canto, menos a casa do Senhor. Mas eu não sou juiz, nem vou julgar isso. Há um Deus no céu que sabe de tudo. Há um Deus que vai julgar. Pessoas que estão doentes, tanta coisa que acontece, eu sei que tem mesmo. Mas Deus é quem vai julgar. A mim e a você que está me ouvindo aí na sua casa, onde você estiver. Ele é o juiz. A quem enviarei? E ele disse, o profeta escutou uma voz. Eu fico pensando, será que a gente tem escutado essa voz? Porque a voz ainda pergunta, quem é que eu vou enviar? Quem é que vai aceitar o desafio? Se você perguntar, é fácil? Não, não é fácil. A quem enviarei? E aqui, diferente de muitos profetas, eu vi Isaías dizendo de imediato, estou aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Deus deu uma ordem para ele. Convocação do profeta Isaías. É interessante, irmãos, que como foi que esse profeta atuou após esse chamado. Daqui a pouco vai ter a sessão e tem muita gente que nem vai estar aqui para ver seu nome sendo colocado, sendo aprovado. Outros colocam meu nome lá, não vou estar nem aqui. E cada um tem suas dificuldades. Outros vão dizer, sim, já fui consultado. Não tem ninguém aqui dentro dessa relação que você, tu tem que ficar. Não foi obrigado. Teve uns que disseram, eu não quero mais não. E a comissão teve que declinar. Foi declinado, não quis. Eu quero, então fica, eis-me aqui. Agora mesmo a gente que disse eis-me aqui, vai dizer assim, tem misericórdia de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem fadado a pecar. Eu preciso da tua misericórdia em minha vida. E aqui, queridos irmãos, o profeta Isaías, ele que foi contemporâneo de Miqueias, ele começou a falar das dificuldades, e o ministério do profeta Isaías foi um profeta realmente audacioso, um homem usado por Deus. Quando chega a época do Natal agora, a gente vai lembrar muito dele, porque o menino nasceu 800 anos atrás, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Foi Isaías que disse isso. Alguém chama ele do quinto evangelho. Quem olhava para sua formosura não via aparência, era um homem sofrido, um homem de dores, humilde. E quem olhava para ele não fazia caso dele, é o que a Bíblia diz. Agora, deixa eu dizer uma informação para você, talvez você saiba, você sabia que o profeta Isaías era um homem muito culto, de uma família nobre, era um homem extremamente preparado, um dos maiores escritos foi dele. Como é que a pessoa profetiza 60 anos? Aqui, nas informações a respeito desse homem, ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu, o maior de todos os tempos, profeta Isaías. Ai de mim, estou perdido. A gente tem um grauzinho de alguma coisa, fala, eu sou, né? Coitadinho da gente, não é não, meu irmão? Só a graça de Deus na minha vida, na tua vida também. É Deus quem habilita a mim, que Deus habilita você. Se não for a habilidade do Senhor na nossa vida, a gente não consegue sair do canto. Eu estou aqui nesta manhã pela misericórdia do Senhor. Eu estou pela misericórdia, quem conhece minha vida é Deus. A minha esposa um pouco, está comigo no dia a dia, nada fácil, enfrentando as lutas.
Eu vi aqui a irmã Ana agradecendo, porque tem motivos para agradecer. Nessa pandemia inteira, o Senhor tem me sustentado aqui. Só Ele pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer. Às vezes nós somos apontados, criticados, observados, avaliados. Mas Deus, eu sei, é Ele que eu quero ainda e segura até que o dia de Deus quiser. Vai lá e coloca uma brasa na boca dele. E a palavra é fogo de Deus, é fogo que esmiuça a penha. É a palavra do Altíssimo, é o Deus poderoso, presente na vida do seu povo. Aleluia! E aqui, meus queridos irmãos, o povo era infiel. E aqui o profeta foi munido de palavra de Deus, com repreensões, anúncio de maldições pela infidelidade do povo, mas também havia conforto da esperança pela restauração futura. Deste modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade a Deus. Ele pregou sobre isso. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de todos nós. Quantos são afastados? E meu Senhor, eu estou me encontrando. Vai se encontrar aonde, irmão? Sem Jesus. Estou dando um tempo para quê? Precisamos de Cristo. E outros estão presentes por outros interesses. Mas o interesse real não é a glória de Deus. E hoje, a gente tem muitos púlpitos enfraquecidos, pessoas amedrontadas, com medo de falar a palavra de Deus. É palavra de Deus e nós precisamos lembrar que nós somos apenas servos e precisamos melhorar. Eu e você, nós precisamos. E o profeta Isaías não se sentia vocacionado, eu não posso, mas estou aqui. Além disso, a mensagem dele escrita focava também os judeus exilados, conclamando arrependimento e exortação a confiarem só no Senhor, porque o Senhor é uma rocha eterna. É uma rocha eterna, é o Senhor que é a rocha eterna. Como é que você pensa que vai entrar 2021? Com álcool e gel? Parabéns, entra, também eu vou usar. Mas é muito mais do que isso o livramento que Deus te dá. É a graça dele, é a mão de Deus do grande estendida sobre a minha vida e a tua. É Ele quem protege o seu povo, a sua herança. Deus fez promessa. Após o período de cativeiro, o Senhor abençoaria o remanescente fiel, os fiéis. Tem gente que pensa que Deus quer de todo jeito, crente desmantelado. Está na hora de juntar os joelhos, orar mais, buscar mais ao Senhor, porque fica. Quem não tem compromisso com Deus, quem não tem compromisso com a sua causa, fica, não sobe. Esse evangelho que estou anunciando por aí, não é evangelho de Cristo. Fidelidade ao Senhor. Seja fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Queridos irmãos, o pecado de Israel e de Judá havia chegado a um nível tão abominável que Deus usou o profeta para falar acerca de várias maldições que atingiriam o povo hebreu desobediente e de uma forma geral. A maior delas, é claro, foi o exílio da Babilônia, 70 anos. Contemporâneo do profeta Jeremias, e diz o texto, a palavra e o contexto geral, é nesse contexto que Deus ordena que o profeta Isaías profetize ao coração de um povo rebelde. Ele diz que o boi escuta o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não tem conhecimento de mim, o meu povo não me entende. Começa a especular, a viver o seu bel prazer e pensa que está tapando a Deus. Um dia Deus pega a mim, pega você. É maldito o homem que faz obra do Senhor de todo jeito, e começa a arrumar escora por todo lado e faz grupinho para se defender. Deus vai ver, Deus conhece quem serve a Ele e quem não serve. Pode ter uma multidão a seu favor, mas se Deus não for por nós, por mim, a multidão todinha cai. Fiel ao Senhor, o profeta Jeremias teria que anunciar ao povo. Ele falou também sobre bênçãos futuras aos fiéis após o exílio. Ele profetizou um remanescente que iria sobreviver a um período tão difícil. Eu pergunto à igreja, esse período que estamos vivendo é um período fácil? Mas Deus vai sustentar os fiéis e vamos atravessar, vamos permanecer e vamos dizer para todos ouvir: o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre.
pensando, Senhor, por que Tu quer me dar essa mensagem nessa manhã? Fala para meu povo que a obra é séria, não é brincadeira. Tem muita gente brincando, achando que suas habilidades têm que ser notadas por alguém. É Deus quem escolhe, é Deus quem capacita, é Deus quem sustenta o seu servo, a sua serva. É Ele e mais ninguém. Não é o teu diploma pregado na parede. Muitos julgamentos e ele tinha que falar de tudo. Além disso, o profeta Isaías apresentou Jesus como servo, diferente de muitos hoje que se apresentam como senhores e que gostam de mandar. Faz isso, faz isso, faz isso. Onde é que tu estás? Estou ali. Faça isso. E prega, e ensina, e diz, mas quando procura essa criatura ninguém acha. Quando Jesus disse assim, ide por todo mundo, vai lá, prega o evangelho, vão. Ele estava lá no posto seu. Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação, que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Ah, irmãos, conquistar a alma está tão difícil. As almas estão incrédulas. E vê às vezes um cristianismo, se fala tanto de Cristo, mas não reflete na vida, no dia a dia, esse cristianismo. Um dos pensadores chegaram a dizer assim, eu amo o vosso Cristo, mas não amo o vosso cristianismo. A minha oração é que Deus tenha misericórdia dessa lista aqui, ó. Diretoria, pastores, oh glória, diáconos, oh glória, diaconisa, chega, eu estou arrepiado. Vamos ver quem trabalha na seara do Senhor. Não estranhe essa mensagem. Porque Deus sabe que quem verdadeiramente quer fazer a obra dele com amor e não quer chamar atenção para si, é dele a obra. Agora nós somos sujeitos, estamos na vitrine, sujeitos a todo e qualquer tipo de comentário. Mas o meu desejo, o nosso desejo, deve ser fazer a vontade do Senhor. Se alguém bateu nas tuas costas, que bom, amém, irmão. Eu me lembro muito e quero encerrar com essa palavra, a hora vai passando. É um texto que me chama a atenção, um professor, lá no último período do curso, teologia, ele disse assim, vai acontecer muita coisa no ministério de vocês. Vão te elogiar tanto. E quando chegar esses elogios, você pega todos eles e coloca aos pés da cruz. Que é possível vir no outro dia os críticos de plantão. Vão te criticar, vão te julgar. Aí você pega tudo isso, coloca aos pés da cruz. Porque a honra e glória do teu chamado é para Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento. Você acha que nós cai na besteira de achar que estamos enganando, tapeando, porque a igreja é do Senhor, e a igreja é sábia, a igreja vê. Não subestime aquele irmão que você está desligado nada, ele está vendo tudo. Deus mostra. Comece a fazer a obra do Senhor com mais alegria. É uma oportunidade. Eu quisera ir ao campo missionário. Deus sabe minha vida. Eu fui para a igreja pregar, irmão Cristiano, domingo passado. Você me acompanhou. Quanta sede, quanta gente cooperando. O pastor Abisai falou do voluntário, quantas pessoas. Ele não chega na hora. Você não notou que tem aquele que só chega em cima da hora, ou passando, e alguns fazem isso com esforço, porque já chega de um trabalho, e a gente entende isso. Mas alguns se acostumaram a viver desse jeito. Nunca é o primeiro que chega, nunca é o último que sai. Valoriza tanta coisa. A família, tanta coisa que tem acontecido. Mas sabe de uma coisa? Se tranquilizem. O verdadeiro juiz, ele está à porta. E ele vai julgar cada um de nós. Ele conhece. Me sinto perdido às vezes, faço essa confissão. Mas Deus, ele lembra que a obra não é minha, a obra é dele. Tenho visto pessoas que corriam tão bem. Hoje
E outros que adoram mandar. Faz isso, faz aquilo, vai ali. Obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.